Fala, meus hereges favoritos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Ou Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. Eu me chamo Daniel Fernando, bora para um bate-papo hoje, dia 17 de junho de 2023. Fala, nossos telespectadores, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Paulo e tenho 18 anos e bora para mais esse podcast. Fala, criaturas, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Augusto e esse é um tema especial pra vocês. Vamos que vamos. Salve, meus queridos! Me chamo Rafael, tenho 20 anos, simbora com mais um podcast, vocês vão amar muito ainda. Esse podcast, pode ter certeza disso. Antes de entrarmos ao tema propriamente dito, vamos para os avisos. Então, vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, sabe, aqueles ritos de sempre, né? Deixa o like, compartilha com as pessoas e vai com Deus. Segue a gente no Spotify, baixa o episódio lá e vamos com Deus. Também estamos no Instagram, né, João? Fala aí. Isso. Também temos o Instagram lá, segue a gente lá, porque além de a gente divulgar o podcast, a gente também faz conteúdos com base no que o tema foi propriamente dito. Então, no primeiro episódio a gente falou sobre o mês mariano, né? E lá teve uma parte que a gente falou sobre a diferença de adoração e veneração. E eu tô fazendo lá um conteúdo sobre os 4 graus de honra, né? Sobre latria, hiperdulia. Então, pra você que meio que não conseguiu pegar por causa do... Acho que a gente resumiu bastante, né? Então não deu muito pra aprofundar. Lá os conteúdos no carrossel lá do Instagram lá tá bem... Eu acho que um pouquinho mais aprofundadinho, um pouco, né? Que a gente tem que resumir, então vai com Deus, né? Segue a gente lá, por favor. Perfeito. É isso aí, roda a vinheta então. E com um tema especial, com família, projeto de Deus. E para você que nos acompanha, o que é família para você? Como nós podemos dizer, né, aquilo que a igreja nos ensina. Família, o projeto de Deus é a família perfeita, né? A família de Nazaré. Não que a sua e nem que a minha seja perfeita, não é isso. A única família perfeita é a família de Nazaré. Jesus, Maria, José. Minha família, você. Trazendo isso pra gente, como nós podemos aprender em cima disso. No quesito família pra você. Como tem estado sua família? Como você vê uma família? Porque muito diferente daquilo que a gente pensa, a família ela não é muitas vezes aquilo que a gente imagina, mas aquilo que é certo. E o que é certo? Como já foi mencionado, Jesus, Maria e José, pai, mãe, filho. Essa é a família, projeto de Deus. É como diz em Gênesis, né? Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, né? Então lá houve a primeira, entre aspas, não foi entre aspas, né? Houve realmente a primeira função do sacramento, né, do matrimônio. Então meio que Deus celebrou o casamento lá de Adão e Eva. Que honra, não? Então, vamos começar a ter a noção do que é a família. Então, mãe, pai e filho. Cada um é designado a atuar de uma forma dentro de tua casa e dentro da tua família. Então, se a gente tem essa leve ilusão que família é qualquer coisa, tira isso da sua cabeça, porque a família é o projeto mais perfeito que Deus criou. Então é um projeto dele. Não adianta a gente querer correr dessa situação. Mas uma família bem estruturada, como o João já mencionou, é a família abençoada por Deus. E para ela ser abençoada por Deus, precisa do matrimônio. Exatamente. Só lembrando que no podcast passado meio que deu uma balanceada lá quando eu fui falar do que são sacramentos, né? Que os sacramentos são a graça. Lá, perdi de novo. É o sinal visível da graça invisível, né? É isso que é os sacramentos. Então, quando a gente fala do matrimônio, propriamente dito, para a gente ter a visão da perfeição divina, né, dentro da família, ela encaixa perfeitamente dentro da família. Eu perdi um pouco no raciocínio aqui. Mas assim, quando a gente vê, por exemplo, quando a gente pergunta, né, o que é o bem, né, propriamente dito, entrando no quesito da moral, a gente meio que se perde, porque muitas vezes as pessoas ficam relativizando, né, falando que a opinião é a verdade, né? Tipo, a minha opinião é a verdadeira, né?
e as pessoas confundem a opinião com a verdade. Então, quando as pessoas pensam falar aqui, eu acho que cachorro-quente é gostoso. Eu falo, eu não gosto de cachorro-quente. Então, o que vai ter? Vai ter um debate. E esse debate é o quê? Para ver quem tá certo e quem tá errado. Mas quando se trata do sentido de gosto, né, propriamente dito no sentido daquilo que você gosta, isso meio que não vai chegar a uma conclusão assim e vai ficar meio que aquela picuinha sempre, né? Por exemplo, futebol, política, esses temas, né, que tu fala que não tem solução, né? Mas é isso, e uma das coisas que a gente precisa compreender, né? É a família, quando nós olhamos para a família, já é uma coisa que está na Bíblia. E onde que está na Bíblia? Onde diz assim: o homem deixará a sua casa, se unirá à sua mulher, e ambos formarão uma família. Ambos formarão uma família. Ou seja, o homem, a mulher formarão uma só carne. É por isso que existe matrimônio. A partir do momento que há a bênção do sacerdote, o homem ele deixa de viver para ele, para viver para sua esposa. A esposa deixa de viver para ela, para viver pelo marido. E ambos viverão para os filhos. Só que uma família que começa errada, a tendência é só piorar. E hoje, família leva o nome de qualquer coisa. Infelizmente. Não é já uma questão onde a gente olha para a família e a gente quer algo igual. Muitas vezes não. A pessoa já olha para a família com receio. Por que eu vou querer ter uma família para ser daquele jeito? Por que eu vou querer ter uma família para viver assim? Mas o projeto de Deus é um só. E o projeto de Deus é perfeito. Só que quando o homem, pela sua ignorância, ele resolve fazer da vontade dele aquilo que ele acha que é família, aí estraga tudo. Não estou falando que a sua família é um erro, não é isso. Estou falando que o homem, pela sua ignorância, quando ele acha que aquilo é uma família, ali está um erro que começa a brotar do coração do homem. Entendeu? Não é uma questão daquilo que já vem do projeto de Deus, no sentido de quem disse que Deus abençoa o pecado? Quem disse que Deus quer o pecado? Ele acolhe o pecador, mas não o pecado. E aí a gente pode entrar em outras situações relacionadas à família. Cadê o pai herói da família? Não se tem mais. O filho hoje em dia ele vai olhar para o pai não como um herói, mas como qualquer coisa. Seguindo esse raciocínio, hoje o pai ele é dado como o simples ator no caso do ato para se ter o filho. Então, aquele que, beleza, apenas deu início à vida, mas não dá continuidade, então apenas joga ao mundo, como uma visão de, jogou ao mundo e a criança seja livre, enfim, não me pertence, sendo que jamais funcionará assim. A família, ela tem a Trindade Santa atua na família de forma, assim, sendo mais direta, é como uma música, soa como uma música. É sempre um único tom onde todo o resto é apenas direcionado a este tom. Então, existe um princípio na família. Apenas um. E nessa Trindade Santa você coloca a visão de uma mulher. Qual que é a atuação da mulher? Dá o conforto, aquilo que falta para o homem. Qual que é a atuação do homem? Dá a segurança, dá a proteção que falta na mulher. Qual que é a atuação do filho? Dá os primeiros passos para que a visão da família entre a sua mãe e o teu pai, quando essa criança cresce, dê continuidade. Então, você, sendo como homem, um jovem, qual que deve ser a sua visão independente? No caso, hoje temos bastante os pais ausentes, sendo mais específico, ao lado do homem. Temos bastante pais ausentes, mesmo sendo como filho. Qual que deve ser seu papel na casa com seu pai ausente? Não é você se tornar
alguém frágil, porque tem alguém que está faltando nessa família. Torne-se homem mais. Proteja a sua mãe. Dê a segurança da sua mãe que é necessária. Faça o papel de homem da casa. Então, esse é um dos principais pontos. Por que se dá tanta fragilidade do homem hoje em dia? Porque eu não tive pai para cuidar de mim. Aí começa aquele, não, por causa que a minha criação é diferente da sua. Então, o primeiro ponto, fortaleça. Se é ausente, agora se é presente, se fortaleça mais ainda. Use de exemplo. Agora, se o exemplo for ruim também, aí você sobreponha-se a proteger a tua família, independente de qualquer ato, proteja. Se for algum pai que em teus atos seja, digamos, de forma, forma ruim, digamos assim, tome postura como homem, não como frágil da família, e dê a segurança a quem precisa, dê a segurança à tua mãe, em visão ao teu pai, dê a ajuda necessária para que mude. E nessa questão, São José Maria Escrivá já nos ensina, né? A se tu ver, né? Vire homem. Então, isso que a gente precisa. De pessoas dentro da família que tem nessa questão de o lugar do pai é ser pai, o lugar da mãe é ser mãe, e o lugar do filho é ser filho. Onde que começa a mudar, vamos dizer, essa questão? É quando o filho acha que pode mandar na família. E aí vai crescendo, vai se tornando birrento, vai mandando em todo mundo. E aí depois o pai tem a capacidade de dizer, quando eu digo pai, eu quero dizer os pais, né? Pai e mãe. Tem a capacidade de dizer, mas aonde que eu errei? Mas por que essa pessoa hoje o meu filho hoje está se encontrando em drogas? Por que hoje meu filho está numa situação totalmente fora de casa? Vivendo questões que a gente não consegue compreender muitas vezes. Mas por que ele tá assim? Porque o exemplo dentro da casa foi uma beleza, né? Isso que você falou me lembrou muito do filme lá do Homem de Ferro. Que tem a parte lá com o Tony Stark, ele fica lá preso, né, no lugar lá com os terroristas. Ele tá conversando lá com o russo, né? Parece que o cara lá que ajuda ele a inventar pra sair lá. Daí é engraçado que quando ele fala assim... o que você tem, né? Ele fala, eu tenho tal. Ele fala um monte de coisa que ele tem. Ele fala, e a sua família? Eu não tenho família. Daí ele fala, então você é um homem que tem tudo, mas não tem nada, né? Exatamente. Se a gente pudesse compreender o quanto uma família, ela tem o poder de decidir a vida do seu filho, sim. Sim, a gente pode analisar a vida do Homem de Ferro, né, do Tony Stark, antes dele cair lá com os terroristas. Ele tinha uma vida totalmente egocêntrica, né? Ele só ligava pra ele, pra tudo que ele tinha, tanto que ele fabricava armas. Daí depois que ele ficou preso, ele viu que as armas quase matou ele, as armas que ele fabricava quase matou ele. Então ele fala, não, depois que ele volta a gente percebe a mudança dele, né? É meio que assim, né, do nada. E a gente percebe, né, e fala, não vamos mais fabricar armas, né? Armas, não vamos mais fabricar armas. Então ele meio que mudou drasticamente. Daí a gente vê, ele fecha a Stark Industries, né? E daí a gente vê a mudança porque ele cria uma armadura, né, pra proteger as pessoas. E é legal você pensar, né, nessa forma que... Então, você vê, a família é um baita de um alicerce. E enquanto você não se prepara como família, imaginando que a família é o alicerce, a construção que você está sujeito a fazer pode ser a mesma que irá te matar. Então, é legal você ver esse lado. E, né, a própria palavra de Deus, né, a Bíblia já ensina isso, né? Uma casa edificada na areia, ela é frágil. Mas uma casa construída na rocha, ela é forte. E qual que é a rocha? É Jesus. Se a sua família começar sem Cristo, desculpa falar, mas por tão pouco vocês vão cair. Por tão pouco vocês vão se destruir. E é importante a gente falar nisso, né? Como eu tava falando no começo, daí eu me perdi totalmente. A família é a fonte do supremo bem, né? Daí a gente pergunta, o que é o bem?
dentro da moralidade, né, o bem é quando o homem atinge o seu fim último, aquilo que ele foi feito, né? Então a gente fala, qual é o fim último do homem? São 3 fins, né? Primeiro, a conservação da espécie. Segundo, educar gerações futuras. E o terceiro, viver em comunidade. E adicionado de São Tomás de Aquino, né? Porque ele pegou essas ideias de Aristóteles. Amar a Deus. Então a gente meio que encaixa isso aí. E engraçado que a gente pode perceber isso dentro da família. Por quê? Porque o homem e a mulher, quando estão casados, unidos em matrimônio, qual é a forma mais perfeita de a gente conservar a espécie? Se não tendo filhos, né? A gente vai e tem filhos. Daí meio que a gente já pega, criando filhos, educar gerações futuras. A gente já pula. E por que a gente educa as crianças, né? Por que a gente educa essa geração? Para viver em sociedade e amar a Deus. O fim último do homem, então, quando a gente pode falar também na sua vocação principal, é a santidade. E essa criação, a gente coloca os filhos no mundo, a gente educa eles e a gente meio que vai destinando eles para que um dia cheguem à eternidade no céu. E isso, né, durante essa caminhada, eles tornam o mundo mais santo, né? Eles tornam o mundo mais agradável de se viver. Porque, como diz uma frase, né, um cristão não pode ser chato, um cristão não pode ser triste. O cristão tem que mostrar a alegria de Cristo, né? A alegria de ser cristão, a alegria de ser igreja. Então, a gente percebe muito pessoas que vivem dentro da igreja que vivem de cara amarrado. Nossa, dá uma raiva disso, né? Porque é tão gostoso ser católico. Se a turma tivesse essa noção, né? É como diz uma amiga nossa, né, João? Tem que ser cristão e não tristão. Exatamente. E a gente percebe isso pela nossa criação, né? A gente sempre foi criados dentro da igreja. Então os nossos pais traziam a gente meio que às vezes a força do ódio na igreja. Muitas vezes a gente não vinha por amor, porque a gente era criança, lógico, né? A gente vinha por raiva mesmo, vamos lá, porque senão eu vou ficar de castigo. Porque senão, que nem na quaresma a gente perguntava, sábado de aleluia, ó, vai cantar. Então era assim, a gente crescer e agora olha o que aconteceu, né? A gente tá tendo um podcast falando de Deus, isso tudo é fruto, né, da nossa família. Então, sim, a família, ela traz esse laço nosso, né? Então, nosso com Deus. Pra gente santificar nossos. Aí já entra em São José Maria Escrivá, né? Santificar o trabalho, santificar a convivência e vai com Deus. É impossível falar de santidade sem citar São José Maria Escrivá, né? Ou para as meninas, né? Santa Terezinha, pequena via. Ui. Mas é uma questão muito interessante, né? Se a gente for adentrar na relação família. E uma das coisas que a gente pode perceber é que hoje em dia a família ela praticamente se destruiu. Você não fala de uma família numa questão, hoje em dia não fala uma questão legal. Você vai falar de família, você vai falar, você viu fulano? Porque ele já não tá mais com aquela mulher, ele já tá com outra. Porque esse crana já não tá com aquele marido, já tá com outro. Mas por quê? Porque hoje em dia a família ela começa numa questão onde se não dá certo, eu separo. E quem disse que isso é projeto de Deus? Porque posso dizer com toda certeza, quem disse isso pra você tá errado. E se você pensa dessa forma, você também tá errado. Que o projeto de Deus é uma só carne. É uma família. Uma só carne. Não existe divórcio. Não existe separação numa questão onde ambos, ciente daquilo que estavam fazendo diante do sacerdote, disseram sim. É uma questão onde Deus abençoa. E isso também está na Bíblia. Para quem diz que a gente não fala da Bíblia, está na Bíblia também. Onde Jesus diz para Pedro, tu és rocha e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tudo que ligares na terra serás ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Então, meu amado, o sacerdote, ele tem essa missão, ele tem esse poder no sentido de, ele pode fazer isso. Ele pode abençoar o matrimônio, sim. Então, se nós queremos viver uma vida em Cristo, uma vida não perfeita, porque os nossos pecados fazem com que não seja perfeita, mas uma vida em Cristo, uma vida numa caminhada, onde a gente se quer a santidade, não tem outra questão a não ser viver o projeto de Deus. Uma família
um ajudando o outro para ser santos. Esses dias atrás eu tava fazendo, assim, imaginando um raciocínio, imaginando que Jesus abençoasse um casamento. Imagina que um homem e uma mulher fossem, enfim, estivessem casando e Jesus estivesse abençoando esse casamento. Bodas de Canaã. Então, aí, enfim, um ano depois, esse mesmo casal vai para Jesus e fala, a gente quer divorciar. Eu fico pensando, qual que seria a reação de Jesus nesse exato momento? A mesma que os fariseus. Preparar o chicote aqui. Tacar no lombo. É o que eu consigo imaginar também. Então, você fica pensando, Jesus deu todo o trabalho de fazer a bênção. Esses dois, por obrigação, se devem encontrar. Ambos devem se encontrar nesse casamento, nessa unificação. Aí volta um ano depois. Assim, é surreal você pensar. Na minha visão, o que mais se dá nesses casamentos de pouca durabilidade, enfim, todos esses casamentos, digamos, fracos, é a questão de saber dizer o que é o amor. Então, você entra em namoro, em qualquer namoro, encontrou uma garota, achei bonita ela, querendo ou não, a atração tem, é impossível você negar isso do próprio ser humano. Aí, enfim, começa a sair, dá aquela... Enfim, troca o olhar, enfim, todo aquele clima. Aí já começa com uma semana, eu te amo. Já começa com aqueles papinhos de, nossa, eu daria minha vida por você. Sabe de nada, inocente. Então, assim, aí você se entrega de corpo e alma, até que nem sem saber que tem alma, às vezes... Mais corpo do que alma. Exatamente. Aí, enfim, aí você se entrega tanto pra isso durar 2 semanas. Então, no caso, aí até a pessoa fica pensando, o que era aquele amor que eu sentia? Então, aquilo lá era apenas um desejo, um prazer que a carne sente, onde você não consegue entregar nada de si próprio. Engraçado isso que você falou, porque as pessoas confundem o termo amor com paixão. Sim, exatamente. Porque o amor, quando a gente fala... Desculpa cortar, né? Pode ficar em paz. O podcast é isso aí. É que no começo, né, a paixão ela queima muito. Então a pessoa tá lá apaixonada, se derretendo todo. Mas por quê? Porque não convive o dia inteiro com a pessoa, porque não conhece os defeitos. Então a pessoa é perfeita, então ela tá naquele suspiro, né, aquela paixão avassaladora. E depois que casa, o que acontece? Descobre a podreção. Descobre... Descobre que a pessoa não é um anjo e sim um pecador, um ser humano igual nós, né? Então, e acaba meio que, entre aspas, se frustrando, né? Porque, nossa, mas eu amava essa pessoa e... Cara, você não deixou de amá-la porque ela é ruim. Você simplesmente perdeu a paixão do começo, porque a paixão no começo mesmo, ela dura pouco. É por isso que a gente tem que escolher a pessoa pelo caráter dela, não por o que ela apresenta, pela aparência, né? Pela aparência, pelo corpo, muitas vezes as pessoas olha. Mas isso também já faz com que a gente compreenda que o ser humano, ele é uma criatura, vamos dizer assim, que gosta de errar, cara. Porque se ele não pulasse as etapas, o casamento ele daria certo no sentido de... Se fosse tudo na questão daquilo que Deus já nos ensina, você vai conhecer a pessoa, você vai namorar, você vai noivar, você vai casar, e aí depois de tudo isso, você vai consumir no ato. Exato. E a união, entendeu? Mas não, o ser humano ele conheceu hoje, amanhã já tá amigando, só que antes de amigar já consumiu tudo que não era pra ser consumido. E hoje eles criaram uma etapa antes do namoro que é ficar, né? Sendo coisa horrorosa. O namoro é a época própria pra você conhecer a pessoa. Não existe o ficar. O ficar é invenção aí de jovem doido. Lembrando que o namoro foi feito pra acabar. Então Exato. Não é questão de, não, tô namorando, já pensando em terminar daqui a um tempo. Exatamente. Que é o que mais acontece. Não, comecei a namorar, durou um ano, pensar, não, isso aqui já cansei disso daqui. Mas é exatamente isso, porque a pessoa ela se envolve no relacionamento
com essa intenção mesmo, de, se não der certo eu largo. E aí, como nós já mencionamos, a pessoa se entrega literalmente de corpo ao outro, a ponto do outro passou a paixão, pronto, não quero isso mais, eu quero outra. Só que daí a pessoa meio que cai no uso, né? Como se fosse um comércio. A pessoa, ela não amava ela de verdade, ela simplesmente queria usá-lo. Né? O próprio ficar já é como um ato de uso. Assim que você fica com uma pessoa, você tem a intenção de apenas satisfazer o seu prazer, independente da... Enfim, hoje eu considero um prazer em vários locais, mas... Enfim, como se diz, é um pensamento egoísta. Então, o pensamento é totalmente egoísta. Você apenas quer usar aquela pessoa e, enfim, o amanhã não pertence àquela pessoa mais, já não quero saber dela, enfim, tem tudo isso daí. Engraçado que essa parte do ficar, né, que tinha muito vista dos homens, né, que tinha muito em vista dos homens, né, que os homens eram, vou ficar com uma noite, 2 noites. Daí o que veio? Veio o feminismo. O feminismo que ele foi, introduziu isso pra mulher. Só que pro homem isso foi uma maravilha. Pra mulher foi meio que uma cagada, porque o homem, geralmente, né, quando a gente pega os homens do mundo hoje, que só pensam nisso, a mulher que não quer compromisso é o ideal pra ele. Sem dizer que a mulher ainda quer trabalhar. O homem vai ficar forgando e ainda vai ter o dia, né, de boa. Exatamente. E ainda vai ter essa mulher, ela se entrega pro homem, no sentido de... ela se joga de bandeja pro homem e ainda sustenta o homem. A bandejinha jogando. Exatamente. Então o homem fica o quê? Coçando o dia inteiro com a cervejinha, assistindo um jogo de futebol e depois chega de noite e ainda tem a sobremesa. Então, aí você já vê que, enfim, tô pulando um pouquinho. Não, vamos manter, depois eu comento. Mas a questão do amor, retornando à questão do amor, até no próprio casamento, que a pessoa, enfim, fez toda a etapa, namorou, daí depois noivou, casou. Mesmo depois do casamento, assim que qualquer coisinha acontece de diferente no casamento, sei lá, alguma coisa um pouquinho maior do que eles estavam acostumados, ela se dá o divórcio, porque, assim, não tem a noção de que assim que você ama, assim, explicando o que é o amor, você ama alguém quando você vê que a alma dela está ao céu, é o único, assim, é o ápice do meu amor. Então eu farei de tudo para que a alma dela vá ao céu. Aí você começa a pensar, como que eu amo essa pessoa? Eu morreria para que ela subisse? No caso, que ela estivesse ao céu? Sim. Esse seria o verdadeiro amor. Exatamente, porque... Exatamente, porque a gente olha meio como seria o amor do mundo, né? Assim, o amor do mundo é eu mato alguém por ela. Como seria o amor cristão? Eu morro por ela. Exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. E porque... o que Cristo fez? Exatamente. Agora você pode falar, me exatamente, perdoa. a gente pega esse gancho. Exatamente, a gente pega esse gancho. Não, eu tô aqui, o que eu vou falar? Exatamente isso que eu ia falar. Que todo mundo tá falando aí. É exatamente isso que eu ia falar novamente. Porque quando você se une a uma pessoa, a gente precisa compreender que o homem tem que morrer pra si mesmo, pra viver pela mulher. E a mulher é a mesma coisa. Ela morre pra ela, pra viver pelo homem. Não é um querendo construir coisas separadamente. Porque o homem fala, eu vou trabalhar pra sustentar a minha vida. A mulher vai trabalhar para sustentar a vida dela. E a criança que se lasque. A criança fica na creche. Porque pais que não... um tá ali na questão do consumismo, vamos dizer assim. Eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo. Não cria filhos. Você vê o seu filho ali, você não tá criando ele. Você não se doa por ele. Aí depois você chega na casa e você fala, nossa, aprendeu a falar. E o que vai falar a criança? Não vai falar mamãe, não vai falar papai. Vai falar tia, sei lá o quê. Alguma coisa, menos isso. Por quê? Porque não são pais presentes. E aí a gente percebe uma questão também que, infelizmente, cresceu muitos casos de abortos também por essa questão. Porque pessoas egoístas que se dizem, eu não estou preparado para ter um filho.
Mas quem disse pra você que você tem que estar preparado ou não? A questão é, se você está numa questão matrimonial, numa questão em Cristo, se você procura viver essa santidade, no momento que a mulher estiver grávida, ela precisa entender que ela tem que cuidar do seu filho. Ela precisa amar o seu filho. Porque uma das coisas que eu comento bastante é que numa relação, qualquer relação, não importa o jeito que a mulher seja, o temperamento que ela esteja, o temperamento do homem não importa. É que a gente costuma dizer que tem lugares que geralmente a mulher manda mais. Mas não importa, toda relação, o homem é a razão e a mulher é o sentimento. O homem ele precisa ter essa razão no sentido de trazer o sustento para casa, cuidar da mulher e do filho. E a mulher o sentimento no sentido de amar o marido, amar a criança e se desdobrar por eles, cuidar deles. Só que logicamente ela precisa cuidar dela também. Exatamente, daí a gente pode olhar também que existe um outro extremo, né? Que são os pais que amam demais os seus filhos e meio que privam eles do mundo, né? Deixam eles meio que uma gaiolinha fechada, daí já vira, né, aquela bagunceira. Daí, por exemplo, a gente pode ver também os pais que meio que... Fugiu a palavra? A gente pode ver também os pais que... Tem também, né, numa situação do quê? Pais que querem dar de tudo pro filho, só que em questão financeira. Então o pai ele quer suprir a falta dele, ou quando eu falo pai, novamente eu repito, pai e mãe, eu repito isso, para que não fique uma questão que eu tô falando para homens somente, não é isso. Mas os pais, eles querem dar pro filho a falta de carinho, a falta de amor que eles fazem, porque não adianta. O pai ou os pais que não estão presentes faz essa falta pro filho. Então eles querem suprir essa necessidade como? Em dinheiro. Ah, você quer isso? Você vai lá e compra. Ah, você quer isso? Você vai lá e tem. Você dá um jeito. E a gente volta no modo Tony Stark, né? O filho vai ter tudo, mas não vai ter nada. Principal, que é o amor. E, assim, seguindo esse mesmo raciocínio, agora falando mais na questão do pai como homem, assim, eu gosto bastante na questão de carros, enfim, sigo bastante, tenho bastante contato com a turma que, também, desses carros que você, enfim, que a turma dá quase a vida por carro. Só que, qual que é a questão disso daí? Você não sabe utilizar. O que hoje acontece? Principalmente na questão do carro, que é um negócio que cresceu bastante nesses últimos tempos. Por quê? Você tem bastante mãe que, enfim, o aborto é a opção, primeira opção. O filho vem quando não consegue. Então, aí você já vê a mãe que deixa de lado a questão do filho. Enfim, a família não vem com prioridade. O pai, o que, como homem, no caso, aí o que fica a opção? Você procurar outras formas de satisfazer aquele cuidado. Aquele desejo de você dar segurança a algo. Que isso daí é um ato, assim, no caso, natural do homem, é você querer dar segurança a alguém ou a algo. Que a sua estrutura já é feita para isso. Aí o que acontece? Você vê vários homens cuidando de carro, principalmente, no caso, no assunto que eu iniciei. Enfim, existem vários outros também, que tem o famoso pai de pet também, né? Pelo amor de Deus. Mas no caso, falando dos carros... Em detalhes. Enfim, no caso, falando dos carros, você vê que dão a vida na questão material e às vezes até consegue ter o filho, porém você vê que não dá aquela atenção necessária. Aí, enfim, tá cuidando do carro, fala que não tem tempo pro filho, coloca ele na escola, e vem com aquela ideia de que já foi implantado, que é a escola que educa. Enfim, aí você não dá nem sequer um tempo para cuidar do teu filho. O carro tem mais cuidado que o filho, né? Exatamente. Então daí você, assim, tô falando do carro porque tem bastante contato, porém existem inúmeras outros materiais que se colocam acima da família. E se torna uma coisa difícil quando a gente percebe que
Aqueles que é para ser cuidado não são, que é os filhos. E aí depois entra naquela questão, né, como já foi mencionado aqui, a escola que educa. Quem disse isso para você? A escola ela tem um papel de ensinar, mas a educação vem dos pais. Então, se o seu filho hoje está perdido em alguma coisa, droga, seja o que for, né, foi preso. Ah, meu filho tá perdido em tudo, tá no mundão, tá entregue. Opa, mas aonde está o erro? Como você esteve com seu filho? Porque não adianta querer cobrar uma coisa que muitas vezes o erro vem por sua culpa também. Então, não adianta. Sou tão grande culpa. É uma coisa que, se a gente for analisar, infelizmente muitas situações hoje a gente vê como perdida porque os pais não souberam ser criados. Os pais não souberam como criar. Só que aí que está uma questão também muito interessante. Quando a gente fala na questão da igreja, a gente sabe que o demônio, o lugar que ele mais age é na destruição de famílias. Então, se a sua família está ruim, vamos dizer assim, está ao ponto de um divórcio, toma cuidado, porque quem está agindo na sua casa não é Cristo. Já dá pra ver quem é o pai da mentira. E entrando... Você não fez isso. Nem te digo. Meu pai amado. Mas beleza, né? Vamos fazer Não de conta estamos que em ninguém vídeo, viu. ainda estamos em áudio, então segue tudo normal, sem nenhum tipo de censura. Pelo menos não vai ter censura. Censura de imagem já tá feita. Já foi censurada a imagem, que nem tá aparecendo a imagem. Mas Calma aí, é isso, né? O pai da mentira a gente conhece. A gente sabe qual é a ação do inimigo. Mas A então, entrando nesse ponto aí que você que mencionou, né? Dá pra gente olhar também a visão da família como de São João Paulo II, é a igreja doméstica, né? Então, assim, primeiro, a gente sempre tem que ter o ponto de vista que a gente não vai na igreja só para rezar, né? A igreja. A gente tem que aprender essas coisas em casa, né? A gente tem que aprender a rezar em casa. Porque o filho pode cair na seguinte questão, né? Por que eu vou na igreja rezar sendo que eu posso rezar em casa? A gente não vai na igreja para rezar. Rezar a gente vai aprendendo com os meios, a gente vai adquirindo. Mas a gente vai na igreja por quê? Para primeiro, né? Frequentar os sacramentos. Pra gente ter um bom ensino da doutrina. E segundo, né? Como já foi falado aqui no podcast, né? É que quem educa é a família. Em todos os quesitos. Então não deixe para ensinar a doutrina da igreja com a catequese da paróquia. Pois você também tem que ter esse conhecimento. Pois senão vem o teu filho perguntar: mãe, na escola estão falando que Deus não existe. Falaram uma coisa, jogaram um argumento meio convincente. Daí eu fiquei meio assim, né? Por exemplo, o argumento mais conhecido: se Deus existe, por que o mal existe, né? Se Deus é bom, por que o mal existe? E eu fiquei assim, e você não vai saber responder, você vai ficar perdido. É por isso que você, meu filho, vai ter que estudar um amarelinho chamado Catecismo da Igreja Católica, certo? Exatamente. Porque se você não conhece a doutrina, a fé que você professa, você tá lascado, é simplesmente isso. Mas uma das coisas que a gente percebe também é que muitas vezes a gente enche a boca para reclamar de professores, enche a boca para reclamar de pessoas que estão dentro da igreja, enche a boca para reclamar de governo, seja lá o que for, cara. Só que esquece que o hoje não adianta, cara. Se você não souber cuidar da sua família hoje, você não vai saber formar pessoas para amanhã. Então você vai reclamar de professores, mas você não faz a mínima para mudar isso. Você esquece que o seu filho futuramente pode ser um professor. Aí você vem falar de, vamos dizer, política, mas não faz a mínima para mudar isso. E aí você vai continuar reclamando dos políticos. Mas por quê? O que você está fazendo de diferente para ajudar nisso? Nada. Então não venha reclamar daquilo que você está querendo. E daí então não adianta falar mal do seu filho, vamos dizer assim, se você está fazendo a mínima para ajudar ele. Falar mal dos outros é fácil, mas pôr a mão na massa e ajudar, aí se torna difícil. E a família tem essa obrigação de ajudar. Quer filhos bons? Eduque. Quer pessoas melhores? Então plante para isso.
Se você não fizer isso, não adianta reclamar de nada. Que por reclamação não vai mudar. Existe aquele ditado também, né? A educação vem de berço. É um famosinho ditado aí. Exatamente. Então a gente precisa compreender isso. Pais, quer filhos bons? Eduque. Seja exemplo. Mas exemplos bons. Porque de porcaria o mundo já tá cheio. Não seja você mais uma. Foi bem direto. Foi muito bom. Mas daí também, bastante argumento que utilizam é a questão de, não, mas meu filho não me escuta. Se não escuta você é porque você errou em alguma etapa, porque o seu filho escuta desde quando está na tua barriga. O teu filho, ele emite sons. Vamos seguir que houve alguns erros técnicos de minha parte, mas segue. Enfim, o teu filho escuta tudo desde enquanto tá na tua barriga. Então, a questão, no caso da mãe, né? Mas é a questão de você falar, mas ele não me escuta, você errou em alguma etapa. Em alguma etapa. Ou a forma como você reagiu com ele não foi não digamos o agrado, mas não foi de forma correta. Lembrando também o que ajuda bastante é a questão de temperamento. Você conhecer o temperamento do teu filho irá ajudar demais. Então, você saber lidar com o teu filho é um dos principais pontos. Desde o início, desde 1 ano de idade aí, não é questão de temperamento. Temperamento é depois dos 6 anos. Porém, mas desde de 1 ano de idade, a forma como você cuida dele vai, assim, afetar drasticamente na forma que você irá manter. Aí quando chega na adolescência, ali, antes ali, nos 8 anos, sei lá, uma criança, que a turma fala, né, a criança tornado, então, daí você fala que, não, é normal, é a idade dele que é assim, né. Daí chega nos 12 anos, sei lá, nos 14 anos, já tá usando droga aí também, já entrando no crime, aí é da idade dele também. Essa é uma fase, né? Então, essa famosa, não, é uma fase, é a fase dele. Então, veja que... Rebeldia. E tem bastante gente ainda que fala, que vai, a mãe, que vê a criança fazendo cagada e vai defender. Aí fala, não, isso daí é papel de mãe. Papel de mãe é evitar isso daí. A gente pode pensar, então, né, nessa sequência, né, vamos dizer assim, não, é fase do filho ser rebelde. É fase do filho usar droga, é fase do filho morrer também. Então você quer lá chorar no caixão do seu filho porque, mas é fase. Se você viver disso, significa que você não está educando. Então o erro é de quem? Da sociedade? Muitas vezes não. Seguindo também essa linha, a questão de você não ter o conhecimento para repassar para o teu filho é erro seu também. Porque, enfim, uma pessoa que não tem o tempo a se dedicar para ter o conhecimento e ter o tempo de ensinar o teu próprio filho não merece nem sequer o respeito para ser ouvida. Então, assim, se você não tem o tempo de ter o conhecimento, de adquirir o conhecimento no caso, e repassá-lo, você não tem respeito nenhum. Você se dá apenas como mais um. E aqui, né, já longas horas falando, uma das coisas que eu posso dizer para vocês é que nós precisamos chegar às nossas conclusões finais. Porém, se você gostou desse conteúdo, quer uma segunda parte, uma continuação, alguma coisa referente a esse conteúdo, deixa nos comentários. Porque aí a gente pode estar falando na questão filhos, o mal que muitas vezes a falta do pai e da mãe pode fazer na vida do seu filho. Eu acredito que é um assunto que nós podemos trazer para vocês depois. Mas para isso, fica para um outro podcast. Vai lá, Joãozinho, fala alguma coisa aí para finalizar. Calma aí, antes de eu fazer um adendo aqui. Então eu já faço como conclusão final. Não, é que veio na cabeça. É que... Calma aí. Até eu lembrar. Isso porque tava na cabeça. Vamos lá, João. Então, quando os pais também deixam os filhos de lado e eles vêm preenchendo com coisas supérfluas, e isso vai agravar assim o filho de uma maneira extrema. É isso. Exatamente.
Não adianta. É você querer pôr na vida do seu filho alguma coisa que vai suprir uma necessidade que você faz. Não adianta, você não vai ter um bom filho, você não vai ter uma boa filha, você não vai ter uma família boa. Porque você mesmo está destruindo a sua família. Então o inimigo não precisa nem agir na sua família porque você já está fazendo isso. Então pensa com carinho. Daí você vem falar, vamos no shopping, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Isso vai destruir seu casamento, vai destruir sua família. E é isso. Quando você colocar coisas acima de Deus na sua vida, sim, objetos, isso em vez de somar, ele destrói. Que aí já entra na idolatria, né? Exatamente. É fácil falar que muitas vezes católicos idolatram a imagem, né? Porque a gente já sabe que isso não existe, isso é uma veneração. Mas também vale ressaltar que se você coloca um carro acima de Deus, qualquer coisa acima de Deus na sua vida é idolatria, né? Como já foi mencionado. Inclusive, se você colocar o seu próprio filho acima de Deus, sua própria esposa acima de Deus, a sua própria família, por mais que isso aparenta ser bom, mas se você colocar isso acima de Deus, já é uma idolatria. Tanto que uma das coisas que é necessário a gente compreender que para mim amar o outro, né, numa questão o homem amar a mulher e amar os filhos, primeiro ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas, como já diz o mandamento, para que amando a Deus ele aprenda a amar os outros. E o que é o amor? É Deus. É Deus. Engraçado é que a gente pode analisar por esse quesito dos 10 mandamentos, né? É que a ordem, né? A ordem com que ele é feito, o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo tem meio que algo proposital. Por quê? Porque a gravidade do pecado contra o primeiro não é a mesma contra a gravidade do quarto, podemos assim dizer. Porque o primeiro é contra Deus, né? Então a gente pode analisar também no primeiro quesito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qualquer pecado que você vai fazer, já não tá amando a Deus sobre todas as coisas. Sim, então já meio que pega lá no primeiro. Então é um pecado que dói, né? Porque o que é o pecado se não a ofensa a Deus? Exatamente. Fala aí, Rafa, suas considerações finais. Vamos lá. A consideração final vai ser mais direto ao lado do homem, sem dúvida. Primeiramente que o papel do homem dentro da casa, independente se você é jovem, que tenha, ou enfim, que na maioria dos casos não tenha a vontade de ter uma família. Tem uma frase legal até, que um homem sem um filho é apenas um menino. Porque a partir do que você se tem um filho, os compromissos seus se tornam de forma diretamente a Deus, porque é uma vida que você está cuidando, não é qualquer coisinha, não é igual, enfim, não é igual o carro que você está cuidando que não deixou estourar o pneu, assim, você aguenta ficar um tempo. Agora uma criança, não, ficou doente por um tempo, você não pode deixar ali encostado por um bom tempo. Então, deixa ali, depois não arruma. Inclusive a gente pode colocar isso dentro do que eu falei, né, do quesito moral. Porque isso é um ato mau. Exatamente. Porque não tá contribuindo para a conservação da espécie. Essas crianças podem morrer. Então que a gente pode ter essa noção de bem e mal não é algo relativo, né? O que é verdade, o que é o certo, o que é o errado. Não é algo meio que relativo, né? A gente já tem essa consciência, como vai dizer o catecismo, né? A sindérese, que é a capacidade do ser humano de discernir o que é o bem ou o mal. O ser humano tem essa capacidade. Muitas vezes ele falha em colocar sua opinião como uma verdade, né? Que eu tava me perdendo lá no começo, né? Perfeito, e é exatamente isso, porque, e assim, a partir do momento que você está cuidando de uma vida, a partir do momento que você cuida de uma vida, jamais você vai deixar ela de lado. Assim que você tem uma vida na sua frente, jamais, se você deixar de lado, você já partiu para psicopatia. Então, veja que a família, aí, querendo ou não, para você ter um filho, você vai precisar da sua mulher. E antes de você cuidar do seu filho, vai ser necessário cuidar da sua mulher. Com todas as forças. Aí eu retorno com uma frase que eu sempre irei usar. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. É isso aí. Aí, João, quer falar alguma coisa por considerações finais aí? É aquilo que Paulo ensinava, né, agora não lembro a carta, para
para quem ele escreveu, mas maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja, né? Não, calma aí, antes ele fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos e maridos amem as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E a gente pega esse ponto, mulheres sejam submissas. É só isso que ele pede. E aos homens o que ele pede? Deem a vida por suas mulheres. Só vou cortar você rapidão. Lembrando que submissão é uma submissão. Então as mulheres não é você se entregar a qualquer homem. É um homem que tem a missão. E quem que tem uma missão de vida é apenas quem é dedicado a Cristo. Josézinho, suas considerações finais? Então, falando do homem em si, vamos pegar São José. Pra quem não entendeu nada, eu cortei o João que tava falando aqui e joguei pras considerações do José. José, Beleza, segura um vai, pouquinho depois aí. eu termino. Pode ir, João, vai. Conclua, Depois eu João, falo. conclua. Esqueci de você, cara. Então, Paulo pede para as mulheres serem apenas submissas, né, aos seus maridos. E aos homens ele pede um grau mais, a gente pode dizer assim, de masculinidade, né? Deem a vida por suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, né? Então a gente pode partir desse ponto, né? Rafael. Só porque o cara me cortou, agora você vai ficar nessa. Só você. Calma. Calma aí, gente. O problema é que raciocínio o problema é que até o Rafa voltar de vez, vai uns meia hora mais ou menos. Então até lá ele continua dando risada. Mas certo, eu saí aqui já. Vocês fazem, vocês terminam. Vai dormir dando risada. Ideal. Vai lá, João, conclua. Se ouvirem risadas de fundo, não esquenta a cabeça, ó, Rafael. Vai lá, João. Então a gente pode perceber assim, como eu tava falando, né? Às vezes a gente pode ver pais que amam mais os filhos do que a própria esposa. E isso tá errado, né? O pai tem que amar a esposa e daí os filhos. E a mesma coisa a esposa, né? A esposa tem que amar mais o marido e daí os filhos. Os filhos meio que são, entre aspas, um segundo plano. Mas assim, a gente pode também, meio que já pegando esse gancho, né, do que eu falando do amor, não deixar que a capacidade do homem de amar supere o amor que a gente tem a Deus, né? Então a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Daí a gente vem com o grau familiar, né? A esposa, daí os filhos. Nunca elevando ou desequilibrando esse, porque essa hierarquia é o que nos vai dar um projeto mais próprio para a santidade no futuro. Pode não parecer, não fazer sentido, mas faz sim quando a gente analisa desse ponto. José, suas considerações finais. Então, falar um pouco do homem em si, vamos pegar São José, da Sagrada Família. Foi obediente, casto, trabalhador. E seguir o exemplo dele, cara, vai ser melhor pra você e pra sua família, sem dúvida. Amém. O engraçado é que ele aparenta, né, assim, quando a gente percebe... Ser um homem mais velho, mais maduro, é isso que você ia falar? Né? Temos aqui nesse podcast alguém que tenta descobrir o que o outro vai falar. Eu estava recuperando eu tava já, lendo gente. sua mente, mas... Viu porque a igreja vai contra a previsão do futuro? Porque Que legal. umas coisas meio erradas. Famílias que estão erradas. Não denunciei. Sabe porque o cara viu meu irmão tremendo aqui. Entendeu, meu irmão? Mas isso aí Agora é vamos assunto esperar pro o podcast, João. Vamos esperar o João voltar no raciocínio dele. Vai, João, vai, João. sintomático, velho, sério. Ainda mais agora que eu tô cansado. Mas beleza. A gente pode analisar esse ponto de vista de São José, né? Que na Bíblia ele não tem palavras e tal. E ele aparenta, né? Meio que ser meio fraco, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Não aparenta ser muito homem. No ponto de vista, né? Que a gente tá falando que ele não fala e tal. Ele é quietinho, né? Compreendemos Ainda mais o pra que você aquela quis dizer. época. Um fleumático. É. E eu acho que ele é muito filmático, sabia? Mas beleza. Vocês Mas estão quando a gente mudando de assunto. analisa... Olha, olha. Mas quando ele analisa ele pelo modo silêncio, obediente, trabalhador, e a gente meio que coloca o trabalhador, a gente percebe que ele era muito homem nesse ponto. Pois ele Exatamente. trabalhou
por amor a Deus. Ele trabalhou por amor a sua esposa e pelo seu filho que era Deus. Ele poderia colocar o filho no pedestal, né? Falar, eu te adoro. É porque o filho era Deus, né? Então, assim, acho que eles eram o único pais que podiam elevar o filho acima da esposa, né? Eles são Acima de tudo, né? A exceção justifica a regra. Isso daí eu acho que é mais que aceitável. E, assim, falando de São José também, é legal, tem uma historinha legal que... Porque José, ele veio a morrer antes de Jesus. Enfim, né, antes de ter a salvação. E tem até uma historinha legal que assim que Jesus, chegou aos céus, ele... Enfim, antes de ir aos céus, ele encontrou com São José e São José vem correndo abraçá-lo e perguntando sobre Maria. Engraçado, quando a gente fala de São José, a gente percebe que os pais são exemplo dos filhos, né? Cara, Jesus seguiu o exemplo de São José. Ele se tornou carpinteiro. Imagina o que esse homem ensinou para Jesus. Imagina o que ele e a sua esposa, né, Nossa Senhora, ensinaram para Jesus. Muitas vezes muita gente esquece que São José, por mais que ele era quieto, ele era homem. Ele ensinava aquilo, o dever, né, do homem. Trabalhar, amar a Deus, respeitar a esposa. Muitas vezes ser quieto é uma virtude também, né? Né? Ser quieto muitas vezes é uma virtude também. Por que não? Sim. Mas é não se calar diante das coisas também, né? Aquilo que é pra ser falado, você precisa falar. Sempre. Alguém mais quer fazer alguma consideração final? Acredito que não. Pra gente encerrar, então, reforço aqui, se alguém gostou desse tema e quer uma segunda parte, deixe nos comentários pra gente dar uma continuidade. Deus abençoe a todos que nos acompanharam e até a próxima. Se Deus Salve quiser. Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria.